Como o nosso organismo se defende das células pré-tumorais? Falaremos sobre a importância das proteínas de sinalização celular conhecida por caspases e P53. As células do nosso corpo são constantemente agredidas por compostos químicos, radiações solares e produtos infectantes que provêm de vírus e bactérias. Alguns desses produtos intoxicam as células e atrapalham suas funções normais. Outros desses produtos podem interagir com funções que determinam o tempo de vida celular e, então, dar início a alterações tumorais. Várias proteínas estão relacionadas com a proteção intrínseca das nossas células contra transformações pré-tumorais. Entre essas proteínas de proteção, destacam-se as caspases e proteína P53. As causas que modificam as células e as formas de autoproteção natural nós mostraremos agora. Inicialmente, o envelhecimento celular, que é uma situação normal que, após um certo tempo de vida, a célula envelhece e, em seguida, morre para ser substituída por uma célula nova. Lesão ou intoxicação celular, que pode abreviar o tempo de vida da célula, mas também pode fazer com que ela se torne pré-tumoral. E alterações patológicas tumorais que normalmente induz a célula normal a se transformar realmente numa célula pré-tumoral e depois tumoral. Contra essas atividades, ou induzindo essas atividades, nós temos as caspases, que faz com que a célula envelhecida morra naturalmente. É uma função normal, natural. Quando uma célula é intoxicada e lesionada, neste caso, há duas proteínas que atuam integralmente, integralizando suas atividades, que são as caspases e a proteína P53. E quando a célula tem possibilidades de alterar da forma tumoral, nós temos uma ação intrínseca e muito evidente da proteína P53. Nós mostraremos na sequência desse processo como que ocorre as funções dessas proteínas junto de centenas de outras, mas daremos mais enfoque às caspases e à proteína P53. A complexa sinalização da morte celular tem como elemento-chave as caspases e as proteínas P53. Nós estamos mostrando nesta foto uma série, quase umas centenas de proteínas mostradas com diferentes cores que atuam na sinalização celular. E esta sinalização celular tem um objetivo de fragmentar o DNA no momento em que a célula se torna alterada. Vamos dar um destaque para as proteínas caspases e P53 para termos uma ideia da sua grande importância. As caspases, aqui mostrado com um círculo amarelo, é possível observar que a sua ação é bastante abrangente no citoplasma da célula. Essas caspases, em seguida, elas atuam junto às mitocôndrias, formando o apoptossoma. Esse apoptossoma é muito fundamental na interação com a proteína P53, que agora nós estamos mostrando
com círculos verde. Toda essa funcionalidade interativa entre as diversas proteínas, mas no presente caso, estamos dando mais ênfase às caspases e à proteína P53, tem uma função, qual seja a fragmentação do DNA e, consequentemente, a eliminação da célula alterada. Se tudo isso funcionar bem, o organismo se defende contra lesões pré-tumorais. Nesse próximo slide, veremos como as células envelhecidas são substituídas por células novas, uma situação natural, normal em todo o nosso organismo. Na vida dos seres multicelulares, inclusive da espécie humana, há contínuos desgastes das células que, ao envelhecerem ou quando intoxicadas, morrem e são substituídas por células novas. Durante dias, meses ou anos, a célula executa múltiplas funções que as desgastam e as tornam envelhecidas, como nós estamos observando, uma grande alteração já na superfície da célula. Até que as funções se tornam afetadas. Nesses casos, os sinalizadores celulares, principalmente caspase e proteína P53, desencadeia a morte celular ou a apoptose. E dessa maneira, a célula é eliminada e uma nova célula toma o seu lugar. Isto é o que acontece a todo momento no nosso organismo de uma forma normal. Apresentaremos a seguir como uma célula envelhecida induz a sua própria morte através da sinalização celular da caspase. Então, vamos tentar entender de uma maneira mais científica, porém muito resumida, como uma célula normal, ao envelhecer, morre. Então, aqui nós estamos observando uma célula. Essa célula tem um receptor. Nós estamos vendo uma interleucina branca, de cor branca, fora da célula. Dentro da célula, nós estamos vendo no citoplasma as caspases na sua forma inativa, algumas proteínas identificadas, e dentro do núcleo da célula estamos observando o DNA. Em algum momento, quando essa célula começa a envelhecer, a interleucina penetra no seu interior, e ao penetrar no seu interior, ela ativa a tirosina e JAK2, que são duas proteínas, a se deslocarem para fora do receptor, e nesse momento, essas moléculas elas se fosforilam, expõem moléculas de fosfato, que são essas bolotinhas verdes. Quando isto acontece, múltiplas reações químicas ocorrem dentro do citoplasma desta célula e atraem proteínas chamadas STAT1 e STAT2. Essas proteínas STAT1 e STAT2 vão até o JAK2 e a tirosina fosforiladas e pegam a molécula de fosfato e vai até as caspases. Quando essa STAT1 e STAT2 fosforiladas se encostam ou se reagem com as caspases se ativam. Ao se ativarem, essas caspases se deslocam e acionam proteínas que estavam no citoplasma a agirem. E essa forma de ação se caracteriza pela sua penetração no núcleo e, em seguida, a fragmentação do DNA e, consequentemente, a morte celular. Apresentaremos agora a sinalização da proteína P53 para induzir a morte de uma célula contaminada. Observamos, nesta célula, no quadrante esquerdo superior,
umas figuras representando contaminantes químicos, físicos ou biológicos. Quando há uma grande intoxicação por meio desses produtos, esses produtos penetram na célula e atingem diretamente o núcleo desta célula. No núcleo, vai acontecer algumas reações químicas que vão induzir o gene P53 a produzir proteínas P53. Então, grande quantidade de proteína P53 é produzida no núcleo e essas proteínas P53 vão para o citoplasma e no citoplasma ativam as caspases. E as caspases ativadas reagem com produtos químicos que estão no citoplasma e esses produtos químicos, induzidos pelas caspases, se dirigem ao núcleo e fragmentam o DNA, induzindo a célula à apoptose e consequentemente, à sua morte. E, na sequência, uma nova célula substitui a célula contaminada e que foi induzida à morte. Então, nesta apresentação, nós mostramos as funções normais de caspases e de proteína P53. Há situações em que células contaminadas não têm uma proteína P53 normal ou ativa. E dessa maneira, quando isso acontece, essa célula contaminada pode se transformar em célula tumoral. Esta apresentação é mais um serviço de responsabilidade social e cultural da Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto.